pessoas já tiveram filhos, já fizeram isso, fizeram aquilo, e eu, ali, 6 anos, né, larguei um pouquinho o lado pessoal para ir em torno de um sonho, né, ir atrás de um sonho. E se você perguntasse, hoje, a sensação que eu sinto nesse dia, 11 de junho de 2021, você faria tudo de novo, Jaqueline? Há 6 anos, você tomaria a mesma decisão? Eu vou te falar, eu tomaria. Antes de eu adquirir o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Tá muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, eu gostei do material, muito interativo, já tem questões, já tem o PDF tudo junto. Então, eu na preparação para a PRF, eu estudei só pelo Direção mesmo. Não tem dessa de gênio, não. Quem está pensando assim está um pouco equivocado, né? Logicamente, tem sempre aqueles pontos fora da curva, mas assim, em regra, a gente tem que se preparar com bastante antecedência, com foco mesmo, com dedicação, porque não é nada fácil. Mas é isso aí, né? A rotina é um pouco mais puxada pra gente que tem família formada, né? Filho, trabalha. Eu trabalho 8 horas por dia. Tenho 2 filhos pequenos, um de 2 anos e outro de 3 anos e 9 meses. Então, assim, não é nada fácil. Eu consegui estudar mais ou menos umas 3 horas líquidas. E no pós-edital eu estudava umas 4 no máximo, 4 e pouquinho. Nada muito além disso, porque a gente também tem que dar atenção aqui para a turma, né, Renato? Mas é bem puxado. Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma aula fantástica no projeto INSS Todo Dia, somente aqui no Direção Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e só para quem é gavião, vamos que vamos nos capacitar, nos atualizar e principalmente gabaritar toda e qualquer questão de direito previdenciário, nada mais, nada menos do que comigo, o melhor professor de direito previdenciário do Brasil. E aqui no Direção, vocês têm o melhor conteúdo
com a melhor preparação, beleza? Então você tem aqui a metodologia, plano e é óbvio, o melhor professor de Direito Previdenciário do Brasil passando o conteúdo para vocês. Meus amores, na aula anterior, nós abordamos o comparativo não, nós abordamos o período de graça e o período de carência, tá? Período de graça e período de carência. Nessa aula, eu quero abordar com vocês a legislação previdenciária novamente. Por quê? A legislação previdenciária, e eu vejo nos outros cursos, outros professores lecionando, passando o conteúdo da legislação previdenciária sem ordem nenhuma, sem ordem alguma, pelo contrário, numa ordem didaticamente, ao meu ver, didaticamente completamente equivocada. O professor, ele não se preocupa em organizar os assuntos didaticamente para que o aluno ele tome conhecimento, tenha contato sobre aquele conteúdo de forma ordenada, de forma organizada. Por que eu estou falando isso? Porque a legislação previdenciária é um assunto introdutório ao direito previdenciário. Você não pode começar a estudar seguridade, previdência, assistência, sem antes analisar e entender por completo a legislação previdenciária. Porque quando iniciamos o estudo lá na Seguridade Social, você tem que lembrar de vários aspectos aqui da legislação previdenciária. Quando estamos lá na Previdência Social, você tem que lembrar da legislação previdenciária. Então, o conteúdo da legislação previdenciária é um assunto introdutório. Você não pode começar a estudar o direito previdenciário sem saber pormenorizadamente a legislação previdenciária. Acabou! E eu vejo na maioria dos outros cursos, né, nos outros cursinhos e também no conteúdo dos demais professores de direito previdenciário, eu vejo eles passando a legislação previdenciária no meio do curso. Pô, peraí, cara, você fica perdido. Primeiro que você não se localiza, né, onde está aquele assunto. Segundo que ele é passado completamente fora do contexto. Aí a compreensão, óbvio, ela se torna muito mais dificultosa. Então eu quero novamente voltar no assunto da legislação previdenciária, porque é o primeiro assunto, é o assunto introdutório, e quando o aluno ele entra de cabeça no estudo do direito previdenciário, estudando a Seguridade Social, depois a Previdência, depois a Assistência, eu percebo que durante o curso o aluno acaba se esquecendo. O aluno acaba literalmente apagando da memória muitos pontos sobre a legislação previdenciária e pontos essenciais, pontos importantíssimos. E é por isso que nessa aula, durante os 3 blocos, eu quero abordar novamente a legislação previdenciária. E eu fiz uma live com o professor Eric, e o professor Eric, com propriedade, ele informou o seguinte, olha, a excelência ela é alcançada a partir da insistência, da repetição. Então a repetição te leva à excelência, te leva à capacitação plena. A repetição que faz você ter o conteúdo claro na sua mente. Então eu volto aqui nessa nossa aula a análise e o estudo da legislação previdenciária. Combinado? Fechou? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Lá no conteúdo programático, quando você abre lá o edital, né? O último edital, que é o norte, né? O norte do estudo, de qualquer estudo de concurso público, o norte é sempre o último edital. Você só muda esse norte, você só vai alinhar a tua bússola novamente quando o atual edital for publicado. Mas enquanto o novo edital, né? O novo concurso público, ele não é publicado, não existe o edital atual, o teu norte, ele é e tem que ser o último edital. Aí lá no último edital, ele fala assim, ó, preste atenção, legislação previdenciária.
Aí, a legislação previdenciária, toma cuidado que você está acostumado a ter isso, né, nas minhas aulas, e na legislação previdenciária você não visualiza isso. Aí, na legislação previdenciária, esse conteúdo ele não está literalmente em um artigo. Pelo contrário, o estudo da legislação previdenciária nada mais é do que o estudo do direito previdenciário. Você vai estudar o direito previdenciário. O que é o direito previdenciário? E o direito previdenciário ele é composto por várias normas. Então, por isso que aqui você não vai vislumbrar, esse conteúdo está no artigo tal da lei tal. Não viaja. Porque como o assunto já impera na denominação, na identificação, legislação. Então, analisaremos toda a legislação previdenciária. Então, não viaja, não. Aí aqui, sobre a legislação previdenciária, o que você precisa saber? Primeiro, o conceito. Depois, o conteúdo. O conteúdo. Depois, a classificação. A classificação. Depois, fontes. Validade. Validade. Vigência. Vigência. Eficácia. Eficácia. Que mais? Interpretação. Interpretação e integração da legislação previdenciária, das normas previdenciárias. Então, olha quantos pontos. Falou em legislação previdenciária, olha quantos pontos você tem que saber e você tem que responder. Olha que coisa linda isso. Fechou? Padrão? Ok? Então, tudo isso você tem que saber responder. Tudo isso. Então, vamos lá. Aí, olha aqui, conceito. Vou pegar aqui, canetinha preta. Conceito. A grande pergunta que você tem que saber responder é a seguinte: o que é? O que é o direito previdenciário? O que é o direito previdenciário, né? O que é a legislação previdenciária? Você tem que saber responder isso aqui. Meus amores, o direito previdenciário nada mais é do que, olha aqui, nada mais é do que um ramo. Um ramo do direito. O direito previdenciário é um ramo do direito. E esse ramo do direito, ele vai regulamentar, presta atenção, esse ramo do direito, ele vai regulamentar a relação protetiva do Estado para a sociedade. A relação protetiva do Estado para a sociedade, entre o Estado e a sociedade. Isso que é direito previdenciário. Esse é o conceito da legislação previdenciária. Então, você saber responder o que é o direito previdenciário, você ter a noção desse conceito, dessa definição, é muito importante.
Fechou? Coisa muito linda, ok? Ok. Aí, ó, continuando, presta atenção. Então, conceito matamos. Segundo ponto, olha aqui, ó, que você tem que saber responder. É o conteúdo. Qual é o conteúdo do direito previdenciário? Olha aqui, ó. Quando você fala em direito previdenciário, você estuda o quê? Quais são os conteúdos do direito previdenciário? Primeiro conteúdo, seguridade social. Esse é o primeiro conteúdo. Segundo conteúdo, é previdência social. Show? Terceiro conteúdo, assistência social. E último conteúdo do direito previdenciário, ponto 4, saúde. Então preste atenção. Ei, preste atenção. Olha aqui, se liga. Olha aqui. Falou em direito previdenciário, toda e qualquer norma, todo e qualquer artigo que fala sobre a Seguridade Social, isso é direito previdenciário. Todo e qualquer artigo que trata sobre a Previdência Social, isso é direito previdenciário. Todo e qualquer artigo, toda e qualquer norma que fala sobre assistência social, isso é direito previdenciário. E toda e qualquer norma, todo e qualquer artigo que trata sobre a saúde, isso é direito previdenciário. E olha como isso é importante. Lá no último edital, lá no edital publicado lá em dezembro de 2015, e a prova ocorreu em maio de 2016, lá no último edital, ele colocou lá, dentro do conteúdo programático, ele colocou assim, Seguridade Social. Aí ele começou a falar, evolução histórica no Brasil, conceito, princípios, objetivos constitucionais, financiamento, custeio, regime geral, regimes previdenciários. Peraí, isso daqui, a CESP, à época, a última a CESP, ela não assistiu minha aula, não. Porque a CESP, ela misturou. A CESP, ela tratou a Seguridade Social como se fosse sinônimo de direito previdenciário. E está errado. Direito previdenciário é um ramo do direito. Ponto final. Seguridade Social é um conteúdo, é um assunto dentro do direito previdenciário. Então não pode misturar as coisas. São coisas completamente diferentes. Aí, olha que interessante. Dentro do concurso do INSS, dentro do concurso do INSS, aqui não, aqui. Para o INSS, apenas esses 3 conteúdos são cobrados. Para o INSS, apenas esses 3 conteúdos são cobrados. Aí, a saúde, meus amores, ela é cobrada somente em concurso público da área da saúde. Aí, ou o Ministério da Saúde,
ou Secretaria Estadual de Saúde, ou Secretaria Municipal de Saúde, ou concurso para a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, um dos conteúdos de direito previdenciário, que é a saúde, só é cobrado em concursos públicos da área da saúde. Acabou, ponto. Aí por isso que eu falo, e agora você visualiza, por isso que o estudo do direito previdenciário, ele é realizado através de 3 pilares básicos. Quais são os pilares básicos de estudo do direito previdenciário? Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social. Acabou. Mas não se esqueça que a saúde, em que pese, muito embora não seja cobrada no concurso do INSS, a saúde é sim um conteúdo de direito previdenciário. Não se esqueça disso. Pelo amor de Deus. Fechou? Ok? Aí, a gente trabalha o outro ponto. Qual é o outro ponto, Gui? Olha aqui, ó. Classificação. Opa. Classificação. Como que o direito previdenciário ele é classificado? Ó, você vê, né? O conceito, o que é direito previdenciário, conteúdo, qual é o conteúdo do direito previdenciário, classificação, como que o direito previdenciário, de novo, ó. Como que o direito previdenciário ele se classifica como? Como? Preste atenção, meus amores. Existem 2 formas de você classificar um ramo do direito. Ou aquele ramo, ele é de direito público. Ó. Ô, Jesus. Olha aqui, ó. Ramo do direito público e ramo do direito privado. O ramo do direito público, meus amores, ele vai regulamentar a relação do Estado com a sociedade. Então, a relação do Estado com a sociedade é regulamentada por um ramo do direito público. Já o direito privado vai regulamentar a relação da sociedade com a própria sociedade. Deu para entender? Ok. Então, vamos lá. Só por essa classificação, você consegue definir vários ramos do direito. Então, vamos lá. O direito constitucional, que constitui o Estado, que constitui um país, que organiza e cria um país. O direito constitucional, ele vai regulamentar a relação da sociedade com a sociedade ou do Estado com a sociedade? Do Estado com a sociedade. Então, o direito constitucional é um ramo do direito público. Direito administrativo, que regulamenta os direitos e obrigações da administração pública geral. O direito administrativo que fala sobre a administração pública. Direito administrativo regulamenta a relação da sociedade com a sociedade ou regulamenta a relação do Estado com a sociedade? Do Estado com a sociedade. Então, o direito administrativo é um ramo do direito público. Direito tributário, que trata sobre os tributos impostos pelo Estado à sociedade. Até para que o Estado tenha dinheiro, até para que o Estado tenha condições de exercer as suas funções típicas. Quais são as funções típicas de Estado? Administrar, governar, legislar e julgar. Nós, sociedade brasileira, nós, povo brasileiro,
Nós criamos o Estado, que é a República Federativa do Brasil. Nós criamos o Estado para que o Estado nos administre, nos governe, nos legisle e nos julgue. Acabou? Então essas são o que chamamos na ciência política de funções típicas do Estado. E o Estado precisa de dinheiro para isso. Só que o Estado não é uma empresa que vai exercer uma atividade econômica, que vai produzir algo. Não. O Estado, ele não produz nada. Então, da onde vem o dinheiro do Estado? Dos tributos. Aí o direito tributário. Ele vai regulamentar a relação da sociedade com a própria sociedade ou do Estado com a sociedade. Do Estado com a sociedade. Então, o direito tributário é um ramo do direito público. Direito civil, que trata sobre as obrigações, contratos, direitos hereditários, direito empresarial, direito real, que é direito imobiliário, da propriedade. O direito civil ele regulamenta a relação da sociedade com a sociedade ou a relação do Estado com a sociedade. Porra, direito civil, né, do cidadão. Então, o direito civil é um ramo do direito privado, ele regulamenta a relação social. Direito do trabalho, que trata sobre direitos e obrigações do trabalhador e do tomador de serviço, que é o contratante. Direito do trabalho, ele regulamenta a relação do Estado com a sociedade ou da sociedade com a sociedade. Sociedade com sociedade. Então, direito do trabalho é um ramo do direito privado. E aí vem a pergunta, o direito previdenciário, ele vai regulamentar a relação entre a sociedade ou a relação do Estado com a sociedade. Do Estado com a sociedade. Então, não há dúvida alguma que o direito previdenciário é um ramo do direito público. Aliás, o direito previdenciário, veja aqui, ele vai regulamentar as proteções sociais. Tudo isso daí, meus amores, seguridade, previdência, assistência, saúde, isso se resume em proteção social. Como que o Estado vai proteger a sociedade? Beleza? Então, não há dúvida alguma, o direito previdenciário, ele é classificado como ramo do direito público. Não se esqueça disso. Isso já foi objeto de questionamento em concurso público e nós exercitaremos questões sobre isso. Outro ponto que eu até esqueci de colocar lá no início. Autonomia. Vem cá. O direito previdenciário ele é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito? De novo, ó. Direito previdenciário. Tá vendo como até agora o mote, o objeto, o alvo, até agora a gente só fala do direito previdenciário como um todo. E aí, o direito previdenciário, ele é autônomo ou não? Ele é autônomo em relação aos outros ramos do direito? Essa aqui é a grande pergunta. E aí, o direito previdenciário é autônomo ou ele faz parte de um outro ramo do direito? Resposta: o direito previdenciário, ele é autônomo. Ele possui plena autonomia. Aí você tem que responder uma outra pergunta. Por que que ele é autônomo? Por que que ele não faz parte do direito do trabalho? Por que que ele não faz parte do direito constitucional? Por que que ele não faz parte do direito tributário? Porque o direito previdenciário possui conceitos próprios, possui princípios próprios,
que aparecem somente aqui no direito previdenciário. Possui, olha aqui, ó, legislação própria. Ou seja, normas, artigos que tratam só de direito previdenciário. Doutrina própria. Ou seja, artigos, livros só sobre direito previdenciário. Jurisprudência própria. Jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais. Você tem conjunto de decisões judiciais que só tratam de direito previdenciário. O direito previdenciário tem institutos e entidades próprios. Por exemplo, o INSS é uma autarquia própria de direito previdenciário, né? O CRAS, o CREA, Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, são órgãos próprios do direito previdenciário. Perfeito? Ok? Que mais? Tratados internacionais. Tratados internacionais próprios do direito previdenciário. Tanto é que o Brasil tem acordo previdenciário com o Japão, com os Estados Unidos, com Portugal, com a Espanha, com a França, com Luxemburgo, com a Grécia. O Brasil tem acordo previdenciário com esses países. E é um tratado internacional que trata somente de direito previdenciário. Então, peraí. Por isso tudo, por todos esses motivos, por todas essas justificativas, não há dúvida alguma de que o direito previdenciário ele é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito. Acabou. Ponto final. Fechou. Gente, então olha aqui, ó. Tudo sobre direito previdenciário. O que é o direito previdenciário? Né? O conteúdo do direito previdenciário e dentro desse conteúdo o que precisamos estudar, o que precisamos analisar, o que você precisa saber para o concurso do INSS, obviamente. A classificação do direito previdenciário e por que que o direito previdenciário é classificado como um ramo do direito público. Agora você já entendeu. E por último, a autonomia. O direito previdenciário é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito e o porquê que ele é autônomo. Todas as justificativas do porquê dessa autonomia. Fechou? Agora olha aqui, ó. Fontes do direito previdenciário. Quais são as fontes do direito previdenciário? Olha aqui, ó. O que você tem que responder é a origem do direito, a origem do direito previdenciário. A origem do direito previdenciário. Da onde vem o direito previdenciário? Aí, a origem é isso aqui que você tem que responder, ó. Fonte. Aí, olha que coisa linda. Da onde vem o direito previdenciário? Vou melhorar aqui, ó. Fontes. Quais são as fontes? Qual é a origem do direito previdenciário? Aí analisaremos no próximo bloco. Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos de volta ao projeto INSS Todo Dia, somente aqui no Direção Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e dando continuidade ao estudo e análise da legislação previdenciária. A partir de agora, definitivamente,
você perceberá como que esse conteúdo é importantíssimo para o estudo e a capacitação de todo o conteúdo do direito previdenciário. Esse assunto, ele permeará, ele estará presente em todos os assuntos de direito previdenciário. Quer ver? Por exemplo, nós vimos no bloco anterior que o direito previdenciário é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito. E por que que ele é autônomo? Porque ele tem princípios próprios, institutos próprios, legislação própria, doutrina própria, jurisprudência própria e conceitos, definições próprias. E olha como é que é importante isso. Quando estudamos, por exemplo, a Seguridade Social, o último ponto de estudo da Seguridade Social é o seu financiamento. E você tem que saber, tem que ficar muito claro na tua mente a diferença entre financiamento e contribuição. Custeio e contribuição são coisas completamente diferentes, institutos completamente diferentes. E a própria legislação previdenciária vai tratar de forma diferente. Tanto é que a legislação previdenciária diz que a Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, mas ela não tem o caráter contributivo. Então, essas definições são muito importantes. Você saber a definição de doméstico, que tipo de trabalhador será categorizado, enquadrado como doméstico. E a definição de doméstico está na legislação previdenciária, que é uma definição diferente da do direito do trabalho. O trabalhador terceirizado tem uma definição no direito do trabalho, principalmente lá na Lei 6.019 de 74, que é a lei que regulamenta a terceirização no Brasil. Mas a definição de terceirizado para o direito previdenciário é diferente, completamente diferente. Ah, e do direito, então o direito previdenciário está errado. Não, não está. É a definição dele. Outro, para você estudar o custeio da Seguridade Social, quando você estuda a contribuição social das empresas, sobre a folha, faturamento e lucro, você tem que saber exatamente o que é empresa para fins previdenciários. E a legislação previdenciária é bem clara. Olha, órgão público da administração pública direta, órgãos, sejam órgãos federais, estaduais, distritais e municipais, órgãos públicos são empresas para fins previdenciários. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, não importa de qual esfera governamental, são empresas para fins previdenciários. Uma pessoa física que não tem CNPJ, mas se contratar alguém para trabalhar para ela é equiparada a uma empresa. Então isso é muito importante. Você tem que saber a definição de empresa para saber quem é que vai recolher sobre a folha, faturamento e lucro todo mês. Então, olha o efeito disso. O que são entidades e organizações de assistência social? São igrejas. Tem porra nenhuma a ver com igreja. E você tem que saber a definição de entidades e organizações de assistência social, porque essas entidades e organizações, elas fazem parte do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Elas representam a sociedade dentro do Conselho Nacional de Assistência Social. E, desde que elas cumpram outros requisitos em lei, previstos em lei, essas entidades e organizações são isentas das contribuições sociais das empresas. Então, olha como é importante a definição de cada ponto dentro da legislação previdenciária. Não importa a definição do direito tributário, do direito constitucional, do direito administrativo, do direito do trabalho, do direito civil, não me importa. O que importa é qual é a definição daquilo ali para fins previdenciários. Isso é importante, que é a Lei Orgânica da Saúde. A Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. E as duas leis da Previdência, né? Duas leis da Previdência, não. A Lei 8.212 de 91, que organiza a Seguridade Social e trata sobre o custeio da Seguridade Social. A Lei 8.213 de 91, que trata sobre o plano de benefícios do regime geral. Aí, que mais? De lei ordinária. Tá bom, são essas. Medidas provisórias. Temos uma última agora, medida provisória 1110 de 2022,
que alterou o artigo 30, inciso 5, lá da Lei 8.212, alterando o prazo de arrecadação e recolhimento da contribuição do doméstico e do empregador doméstico. Essas duas contribuições são enviadas agora, a partir de 2022, até o dia 20 do mês seguinte. E essa alteração foi promovida por uma medida provisória, beleza? Decreto-lei, a própria CLT. A CLT é um decreto-lei e a CLT é fonte do direito previdenciário. Você tem dois artigos ali na CLT que são importantíssimos para o direito previdenciário. Você tem o artigo 475 da CLT, que diz que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela suspende o contrato de trabalho, e o artigo 476, que diz que o auxílio por incapacidade temporária, ele é devido somente se a incapacidade perdurar por mais de 15 dias, ele determina que a empresa é obrigada a pagar os 15 primeiros dias de afastamento e a empresa só pode afastar o colaborador se a incapacidade perdurar por mais de 15 dias. Então, a CLT é uma fonte do direito previdenciário. Decretos, principalmente o decreto 3048 de 99, que é o regulamento de toda a Previdência Social. É o decreto 3048 de 99. É o decreto 6.214 de 2007, que regulamenta o benefício de prestação continuada. Instrução normativa 128 de 2002, de 2022 do INSS. A instrução 971 de 2009 da Receita Federal do Brasil. Portaria 424 de 2020 do Ministério da Economia e a portaria 12 de 2022 do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho e da Previdência. Duas portarias importantíssimas para o estudo do direito previdenciário. Jurisprudência, dei até o exemplo, né? Jurisprudência do STF sobre o menor sob guarda, que é dependente, que a irredutibilidade do valor dos benefícios para a Seguridade Social é o valor nominal e não o real. Então, tudo isso jurisprudência. Doutrina, então, artigos, né, pensamentos sobre o direito previdenciário. A interpretação, por exemplo, ela vem da doutrina. Acordos e convenções coletivas de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, quando o sindicato negocia com uma empresa, então o resultado dessa negociação é um acordo. E quando o sindicato negocia com outro sindicato, o resultado dessa negociação é uma convenção. Acordos e convenções coletivas também são fontes do direito previdenciário. Acordos e tratados internacionais, usos e costumes, contratos de trabalho, contratos de prestação de serviço. Vou até colocar aqui, ó. Fechou? Eu esqueci de colocar. Ó, contratos. Show? Só que um outro ponto importante, aliás, o mais importante do estudo sobre fontes, é o seguinte: a classificação. Olha aqui, ó. Como que eu classifico cada uma dessas normas? A primeira forma de classificação, fontes materiais e fontes formais. Segunda, fontes autônomas e fontes heterônomas. Fontes autônomas e fontes heterônomas. E o terceiro, fontes primárias e fontes secundárias. Então, fonte material, meus amores, são acontecimentos, são fatores sociais, né? E fontes formais é o direito regulamentado. Então, todas essas fontes aqui, todas elas são formais, ó. Formais.
Formais não. Formal. Formal. Aqui, ó. Formal. Formal. Tudo isso aqui é formal. 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 Ó. Formal. Aqui, ó. Formal. Formal. E formal. Ué, Gui, me dá um exemplo de uma fonte material. A crise que o Brasil sofreu lá em 2015 para 2016, que iniciou uma crise financeira, econômica, política, tá? Essa crise deu origem à reforma previdenciária. Então, é uma fonte material. Fonte autônoma e fonte heterônoma. Fonte autônoma, as próprias partes criam aquela obrigação. E fonte heterônoma, uma terceira pessoa, ela impõe essa obrigação à sociedade. Então, a Constituição Federal é uma fonte heterônoma. Heterônoma. Aqui, ó, emenda constitucional heterônoma. As fontes legais heterônomas. Aqui, ó, heterônoma. Aqui, jurisprudência heterônoma. Doutrina heterônoma. Acordos e convenções coletivas autônomas. Acordos e tratados heterônomas. Usos e costumes autônomas. E contratos autônoma. Ok? E fontes primárias e secundárias. Fontes primárias é o primeiro lugar onde seu direito está definido, está fundamentado, está regulamentado. Fonte secundária é o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar onde seu direito está fundamentado e regulamentado. Então, olha aqui, ó. Constituição, fonte primária. Emenda constitucional, primária. As fontes legais, primárias. Decretos, instruções normativas, circulares, portarias, olha aqui, ó. Secundária. Jurisprudência, secundária. Doutrina, secundária. Acordos e convenções coletivas, primária. Acordos e tratados internacionais, primária. Usos e costumes, primária. Contratos, primária. Show? Beleza? Então toma cuidado com a classificação de cada uma dessas fontes. Pronto. Tá aí no quadro para vocês. Coisa muito linda? Show de bola? Então as fontes matamos. Aí olha aqui, ó. Validade. Quando que uma norma previdenciária ela é válida? Quando que uma norma previdenciária é válida? Preste atenção. A norma previdenciária é válida quando for respeitada a competência privativa da União
ou quando for respeitada a competência é concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Show? Então vamos lá. Competência com a privativa, meus amores, quer dizer o seguinte, ó. É competência da União. Mas se a União quiser, ela pode autorizar estados ou o Distrito Federal para legislar sobre os assuntos de competência privativa dela, desde que essa autorização seja através de lei complementar. Fechou? Fechou. E qual é o assunto de competência privativa da União? Seguridade social. Então, toda e qualquer norma, toda e qualquer lei que tratar sobre seguridade social, quem decide, quem tem a competência para tratar sobre a seguridade social é competência privativa da União. Mas se a União quiser, ela pode autorizar os estados e o Distrito Federal a legislar sobre a seguridade social, desde que seja através de lei complementar. Não se esqueça disso. Fechou? Ok? Ok. E na competência concorrente? Na competência concorrente é o seguinte: a União ela vai tratar sobre regras gerais e estados, DF, municípios eles vão tratar sobre aquele assunto de forma suplementar. Somente as regras específicas. Ok? Regras suplementares. E qual é o assunto ou quais são os assuntos de competência concorrente? Previdência social e opa! Esse é nada. Peraí. Tá? Deixa eu manter. Aí. Já volta aqui. Beleza. E aqui, ó. Vou pegar aqui. Saúde. Beleza? Previdência social e saúde, competência concorrente. Ô Gui, e a assistência social? A própria LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, vai tratar sobre a competência de cada ente federativo. Então, não se preocupa, ok? Opa, deixa eu mudar aqui. Concorrente, concorrente. Só que não se esqueça do detalhe. Qual o detalhe? Se for tratar sobre o regime geral de previdência social, a competência é uma. Agora, se for regime próprio de previdência social, a competência é outra. Se aquela norma tratar sobre regra geral de previdência social, aí a competência é da União.
Agora, se for regime próprio, União, estados, DF e municípios. Aí vocês perguntam o seguinte: ô Gui, olha só, e onde está previsto isso? Olha aqui, ó. Isso daqui está no artigo 22 da Constituição Federal. E isso daqui está no artigo 24 da Constituição Federal. Aí preste atenção, se você analisar, se você olhar o artigo 24 da Constituição Federal, não vai aparecer municípios. Mas lá na frente, lá no artigo 30, a Constituição vai autorizar os municípios a legislar concorrentemente sobre previdência social e saúde. Porque nós temos normas municipais sobre saúde, vigilância sanitária e tudo mais. Nós temos regimes próprios municipais e quem criou aquele regime próprio foi o município. Deu para entender? Então, cuidado com isso. Fechou? Por mais que não esteja ali no artigo 24, um pouco mais à frente a Constituição vai autorizar, lá no artigo 30. Mas não se preocupa. Então, agora nós já sabemos o seguinte, olha, quais os assuntos que podem ser criados, né, dentro do direito previdenciário e quem tem a competência para criar, para legislar sobre cada assunto. Fechou? Padrão? Ok? Ok. Agora olha aqui, ó. Vigência. A vigência é o seguinte, olha aqui, ó. A partir de quando que a norma previdenciária a partir de quando que a norma previdenciária passa a valer? A partir de quando? Olha aqui, ó. Resposta. Na data que a própria lei mencionar. Então, a lei ela vai dizer quando que ela entra em vigor, a partir de quando que ela vigorará, a partir de quando que ela tem que ser observada, tal e tudo mais. Se a lei for omissa, ela entrará em vigor de forma automática 45 dias após a sua publicação. Então, a lei foi publicada, 45 dias após a sua publicação, ela entrará em vigor. Agora, toma cuidado. Quando a norma tratar sobre uma nova contribuição social, quando essa norma previdenciária criar uma nova
a contribuição social, ela somente entrará em vigor no mínimo, maior ou igual, no mínimo, 90 dias após a sua publicação. Por que, Gui, esse prazo maior? Porque, como se trata de um tributo, né? Contribuição social é um tributo. Como se trata de um tributo, e isso vai afetar o bolso da sociedade brasileira, então nós, sociedade brasileira, precisamos de um tempo maior para nos adaptarmos, tá? E esse prazo aqui, de 90 dias, ele tem um nome. Qual o nome, Gui? Noventena. Noventena. Ou também conhecido como anterioridade, nonagesimal, que vem de 90. Ou também conhecido como anterioridade mitigada. Anterioridade mitigada. Fechou? Padrão? Ok? No nosso próximo e último bloco, nós concluiremos a análise sobre a legislação previdenciária e faremos questões. Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos de volta a um último bloco do projeto INSS Todo Dia, somente aqui no Direção e somente para quem é gavião. Vamos junto, meu querido e minha querida! Então, vamos lá. Preste atenção, meus amores. Olha aqui, ó. Analisamos até aqui a vigência das normas de direito previdenciário, ou seja, a partir de quando a norma previdenciária entra em vigor, a partir de quando que ela deve ser observada, a partir de quando que ela tem aplicabilidade, a partir de quando que ela vigora. Então, ela entra em vigor, ela tem a sua vigência a partir da data em que a própria lei mencionar. Ela vai dizer, olha, essas disposições entrarão em vigor na data tal, ou entrarão em vigor tantos dias após a publicação. Ela vai dizer, a própria lei menciona quando que ela passa a ser obrigatória, quando que ela passa a ser observada. Acabou. Aí, se ela não mencionar nada, automaticamente ela entrará em vigor 45 dias após a publicação. E essa previsão, ela se encontra lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, na LINDB. A LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, diz isso. Quando a norma não mencionar o seu prazo de vigência, ela entrará em vigor automaticamente 45 dias após a sua publicação no Diário Oficial. Mas lembrem-se, e isso é um princípio do direito previdenciário, um princípio peculiar específico do direito previdenciário, que é o princípio da noventena, da anterioridade nonagesimal, da anterioridade mitigada. Ou seja, quando essa norma previdenciária tratar sobre contribuição social, quando essa norma previdenciária afetar o bolso do cidadão brasileiro, da sociedade brasileira, então ela entrará em vigor no mínimo 90 dias após a sua publicação. Pode entrar em vigor 100, 120 dias, não tem problema. No mínimo 90. Entre a publicação e a vigência, 90 dias. Não me importa se vai cair no mesmo ano ou no ano seguinte, não importa. Porque aqui, para a contribuição social, não se aplica o princípio da anterioridade tributária. O princípio da anterioridade tributária diz o seguinte:
todo e qualquer tributo que for criado, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, no exercício tributário seguinte, ou seja, no ano seguinte. Então, um tributo foi criado em 2022, então ele só pode ser cobrado em janeiro de 2023. Foi criado em 2020, só pode ser cobrado em janeiro de 2021, sempre assim. Mas aí, por exemplo, se algum tributo foi criado em dezembro, no mês seguinte, em janeiro, já pode ser cobrado. Porque basta ele respeitar o princípio da anterioridade tributária. Mas a contribuição social, por mais que seja um tributo, a contribuição social não respeitará, não observará o princípio da anterioridade tributária. A contribuição social, ela observará a anterioridade nonagesimal, noventena, ou seja, no mínimo 90 dias. Não me importa se vai cair no mesmo ano ou no ano seguinte. Deu para entender? Show de bola? Ok? Então, muito cuidado com isso. O próximo ponto que precisamos analisar é esse daqui, ó. Então, já vimos sobre a vigência das normas previdenciárias. Agora aqui, ó, validade e vigência. Eficácia. Vamos lá, meus amores. Nós temos que responder duas perguntas. Olha aqui, ó. Quando a norma previdenciária é eficaz? Quando? Aí nós chamamos de eficácia temporal. Aí quando que a norma previdenciária ela é eficaz? A partir da sua vigência, e você já sabe exatamente quando que ela entra em vigor, a partir da sua vigência para o futuro. Ou seja, meus amores, olha como é que é importante isso aqui, ó. Opa! Ou seja, a norma previdenciária, olha aqui, ó, ela nunca retroage. Ela nunca retroage. Quando a gente fala nunca, é porque não tem exceção. Mas, Gui, peraí, lá no artigo 5º da Constituição Federal, ele vai falar assim, ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ei, você prestou atenção no que você acabou de falar? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, peraí, você está falando da lei penal, direito penal. E até onde eu sei, olha que coisa interessante, até onde eu sei, olha aqui, ó, o direito previdenciário, ele é autônomo em relação a qualquer outro ramo do direito. Acabou. Então, peraí, então não estamos tratando ou estudando da lei penal. A gente está estudando da lei previdenciária. E aí eu vou repetir, a lei previdenciária nunca volta atrás, nunca. Fechou? Então, ela será eficaz, ela terá a sua eficácia a partir da sua vigência para o futuro. A partir da sua vigência para o futuro. E acabou. Só que, mesmo que ela tenha eficácia a partir da vigência para o futuro, a norma previdenciária, ela não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E aí vem direito adquirido. A norma previdenciária, ela tem que respeitar o direito adquirido. Vou dar um exemplo prático, tá? Agora, a reforma previdenciária, ela limitou
Aposentadoria e pensão dentro do regime próprio, no máximo o teto geral do INSS. Então, todas as aposentadorias e pensões do regime próprio têm um limite que é o teto geral do INSS, R$ 7.087,22. Pô, mas peraí, o meu pai é aposentado do Serviço Público Federal e meu pai ganha de aposentadoria R$30 mil. Essa reforma previdenciária, que foi uma modificação da Constituição, que foi uma emenda constitucional, essa reforma previdenciária afeta o meu pai? Não, por quê? Porque meu pai tem um direito adquirido. E a lei, seja ela qual for, toda e qualquer lei criada não prejudicará, não afetará quem já tem um direito adquirido. Aí a grande pergunta que fica é, como que a pessoa adquire o direito? Como? A partir do momento que ela cumprir todos os requisitos de acesso àquele determinado benefício. E isso daqui, meus amores, muito cuidado, isso daqui é exatamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha como que a jurisprudência é fonte do direito previdenciário, tá vendo? Olha como é que a jurisprudência, uma fonte formal, heterônoma e secundária, olha como é que a jurisprudência é fonte do direito previdenciário. Então nós só sabemos o que é, nós só sabemos quando que adquirimos o direito, porque o STF disse. Aí nós temos que responder uma outra pergunta, tá, Gui? Eu entendi. Essa nova norma previdenciária não afetará o direito adquirido, tá? Então, qual norma previdenciária regulará aquele direito adquirido? Aquele direito adquirido vai ser regulamentado, vai ser fundamentado em qual norma previdenciária? Se essa nova norma previdenciária não afeta o direito adquirido, então qual norma regulamentará, fundamentará aquele direito adquirido? Aí, uma outra jurisprudência do STF. Tempus regit actum. Tempus regit actum, ou seja, o tempo regido pelo ato. Ou seja, a norma previdenciária em vigor na data em que ocorreu o direito adquirido, é essa norma que regulamentará aquela pessoa para o resto da vida dela. Então, peraí, vou dar um exemplo bem prático, tá? Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se liga. Olha aqui. O meu pai se aposentou em 1995. A legislação previdenciária em 1995 regulamentará o direito do meu pai até ele morrer. Acabou. Mesmo que essa norma, mesmo que essa legislação não exista mais. Porque a legislação previdenciária de 1995 já foi modificada a partir de umas 4 vezes. 4 vezes. Mas todas essas 4 modificações não afetaram meu pai. Por quê? Porque lá em 1995, meu pai cumpriu todos os requisitos para acessar um benefício, que foi a aposentadoria dele. E toda e qualquer norma previdenciária que surgir após o direito adquirido do meu pai, não vai afetar o meu pai. E qual norma previdenciária, então, que vai regulamentar esse direito adquirido do meu pai? A norma previdenciária que estava em vigor em 1995, que foi quando o ato foi praticado. Que ato? Quando meu pai adquiriu o direito. Quando meu pai adquiriu o direito, a norma previdenciária em vigor era de 1995 e essa norma previdenciária regulamentará, regerá o direito do meu pai até ele morrer. Tempus regit actum, e isso daqui, ó, também jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Show de bola? Coisa muito linda? Então, meus amores, a eficácia temporal, ou seja, quando que a norma previdenciária é eficaz, nós já entendemos. Inclusive sobre o direito adquirido e o que é preciso, o que precisa acontecer para termos o direito adquirido e o tempus regit actum. Agora nós já entendemos. E ainda temos, meus amores, a eficácia territorial. E a eficácia territorial é onde, olha a pergunta, ó. Onde a norma previdenciária ela é eficaz. Onde? Aí nós estamos tratando da eficácia territorial. Opa! Ô, Jesus! Aí a eficácia territorial. Aí onde a norma previdenciária é eficaz? No território brasileiro. Ou seja, no nosso país, é óbvio, né? Mas existe a possibilidade da nossa norma previdenciária ser aplicada fora do nosso território. Que é a hipótese de extraterritorialidade. Territorialidade. Quando, no caso do expatriado, ou seja, daquele brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, para uma empresa brasileira ou estrangeira de capital brasileiro que mandar ele para fora. Onde esse expatriado estiver, a nossa norma previdenciária regulamentará, regerá o direito previdenciário dele. Onde ele estiver. É uma exceção. Fechou? Padrão? Ok. Então já entendemos a eficácia das normas previdenciárias. Agora olha aqui, ó. Interpretação. Interpretar, meus amores, nada mais é do que buscar um sentido. Buscar um sentido da norma previdenciária. Buscar um sentido da norma previdenciária. Aí olha aqui, ó. Presta atenção. Aí vem. Qual o sentido que você vai buscar da norma previdenciária? Aí existem alguns métodos. Primeiro método, literal ou gramatical. Então você vai analisar o significado da língua portuguesa para você entender o que aquela norma previdenciária traz. O significado da língua portuguesa. 2. Temos o método histórico. Você vai analisar todo o contexto histórico, social e político de criação e surgimento daquela norma, para você entender o porquê que ela existe e para que ela deve ser aplicada. Terceiro método,
lógico, sistemático, e global. Esse método de interpretação, você vai compatibilizar uma norma com a outra, analisando aquela lei como uma coisa só. É um conjunto só, é uma coisa só. E quarto método, teleológico ou finalístico. Ou seja, você analisa a finalidade, o objetivo da norma. Fechou? Então, olha aqui, ó. Preste atenção. Vou até colocar aqui para ficar mais claro. Então, esse daqui é o português. É a análise do dicionário da língua portuguesa. Isso daqui é o contexto. O contexto histórico, o contexto social, político. Aqui a palavra-chave é compatibilizar. Compatibilizar. E aqui é o objetivo. Qual é o objetivo daquela norma? Então, por exemplo, advertência como uma medida socioeducativa ao adolescente é uma admoestação verbal reduzida a termo e assinada pelo adolescente. Admoestar significa repreender, significa chamar atenção. Então, a advertência, chamar atenção, colocar essa repreensão no papel e assinar. E o adolescente assinar. Pronto, você entendeu o sentido da norma, acabamos de efetuar uma interpretação literal. A reforma previdenciária de 2019, ela surge em virtude de toda a crise que o Brasil enfrentou desde 2016 e ainda culminou com o impedimento, né, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Aí assumiu o governo é assumido pelo vice-presidente Michel Temer e ele consegue conduzir e aprovar a reforma previdenciária. Pronto, uma interpretação histórica. Deixa eu ver aqui mais. Qual era a outra que eu queria chamar a atenção de vocês? Tá. Por exemplo, o estrangeiro, para que ele tenha à disposição dele previdência, assistência e saúde, basta que ele resida no Brasil, ele não precisa morar, basta a residência. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal exige residência e não domicílio. Então eu saio lá do artigo 194, compatibilizo ele com o artigo 5º e respondo a questão. E o salário maternidade, ele tem como objetivo proteger o bebê, proteger a criança. Aí ele utiliza o segurado, utiliza a segurada, mas para proteger o bebê ou a criança. Tanto é que se eu estou gozando do salário maternidade e a criança vem a falecer, então acaba o salário maternidade, não tem mais sentido, porque não tem mais o que proteger. Então a interpretação é teleológica ou finalística, ou seja, a finalidade da norma. E último ponto, meus amores. Integração das normas previdenciárias. Em caso de lacuna na legislação previdenciária, então, como preencher essa lacuna?
como que eu vou preencher essa lacuna? Olha aqui, ó. Com alguns métodos de integração. Primeiro deles, como é que eu coloquei lá? Ó, primeiro, princípios gerais do direito é uma ferramenta. Segundo, equidade. Quando você for preencher a lacuna da lei, seja equilibrado. Terceiro, analogia. Você vai buscar em outra legislação. Direito comparado. Você vai buscar o fundamento em outro país, direito de outro país, jurisprudência. Então, o STF respondeu para a gente como que se adquiriu o direito. Então, ele tapou o buraco da lei. A doutrina. Então, os artigos e livros sobre direito previdenciário também nos dizem algo que a lei não fala. Usos e costumes. Também são formas de você preencher a lacuna da lei. Tá aí, coisa muito linda, acabou. Então olha que top. Integração, interpretação, eficácia, vigência, validade, fontes, autonomia, classificação, conteúdo, conceito, tudo sobre a legislação previdenciária. Agora, para finalizarmos com chave de ouro, olha que coisa linda, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. O princípio do direito adquirido não se aplica ao direito previdenciário, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico. Pessoal, e aí? Essa questão está certa ou está errada? O item está completamente errado. Pelo amor de Santo Cristo. Olha aqui, ó. Se não existe direito adquirido no direito previdenciário, então você me responde o que é isso aqui? O que é isso daqui? Pelo amor de Deus. Então por que o STF teve que responder como que se adquire o direito? Pelo amor de Jesus, gente. Fechou? Então não fuma não. Então o item completamente errado. Olha o próximo item. Se liga. Olha aqui, ó. Fernando, deixa eu ver se isso aqui... não, isso daqui é prescrição e decadência, é outro assunto. Esse aqui é top. Olha aqui, ó. Quanto à aplicação da lei previdenciária no tempo, assinale a correta. O que ele está querendo aqui, ó? Quando ele fala sobre a aplicação da lei previdenciária no tempo, é a eficácia temporal. Ou seja, a partir de quando que a lei previdenciária ela tem eficácia? A partir de quando? Aí ele fala aqui, ó. Independentemente do benefício, aplica-se o princípio do tempus regit actum. A lei do tempo em que se preencheram todos os requisitos para a concessão do benefício. Perfeito. Quando eu preencho todos os requisitos, eu adquiro o direito. O direito está adquirido. Aí, a legislação previdenciária, no momento em que eu adquiri o direito, é ela que regulamentará o meu direito. Então, é exatamente o gabarito letra A. Letra B. Com exceção de aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, aplica-se a lei em vigor à época em que o segurado ingressou. Não. É o princípio do tempus regit actum, independentemente de exceção. C. Aplica-se o princípio da lex posterior deroga a priori. Lei posterior derroga lei anterior. Isso não existe. Na legislação previdenciária, meus amores, isso não existe. Que mais?
Independentemente do benefício pretendido, será adotada a interpretação que mais se aproxima do ideal de justiça. Isso aqui é maconha estragada. O que se aplica no direito previdenciário é tempus regit actum. Aí olha aqui, ó. Aplica-se o princípio da lex posterior deroga priori. Não, aplica-se o princípio do tempus regit actum e ponto final. Deu para entender? Show de bola? Meus amores, aqui finalizamos mais um conteúdo, mais uma aula dentro do projeto INSS Todo Dia. Beleza? Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, próximo encontro. Tchau, tchau! Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu. Pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com Direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com Direção, hein? Pode contar com Direção para isso. Conte com Direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação.